Então, o nascimento de Sansão. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Juízes 13. O início, 1, tá? Havia um homem, vocês vão ouvir aqui o nascimento de Sansão. Então, a mensagem é o propósito do nascimento de Sansão. Havia um homem, versículo 2, de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou o seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá, seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quando procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares holocausto ao Senhor oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Os irmãos podem assentar. Alguém pode trazer uma aguinha para mim?
a história de Sansão, ela é bastante conhecida. E eu sugiro aos irmãos que, durante a semana, procurem meditar naquilo que é pregado aqui no domingo. Quando a gente fazia as células, era dessa forma. E realmente é muito bom a gente ficar ruminando, pensando aquilo que o Senhor falou conosco no domingo. Porque o pregador tem um tempo para entregar a palavra do Senhor, o culto tem um horário, e muitas vezes tem tanta coisa que a gente poderia falar e não falamos às vezes por causa do tempo. Em relação à história de alguém, a um personagem que o Senhor coloca no nosso coração. E aqui a gente vê sobre propósito, o propósito do nascimento de Sansão. A gente viu claramente aqui no capítulo 13 do livro de Juízes o propósito de Deus com a vida de Sansão. Sansão, é tremendo ver quando Deus tem um propósito. Quando Deus tem um propósito, o que ele faz? Ele faz o que, dentro de uma circunstância improvável. A mulher de Manoá, a Bíblia não diz o seu nome, ela era estéril, era uma mulher estéril. E Deus, por um propósito de levantar alguém para ser juiz no meio do povo de Israel, para libertar o povo de Israel, que estava agora na mão do povo filisteu, Deus vai àquela mulher, faz daquela mulher mãe de filho. Aquela mulher passa a gerar um filho que nasceu dentro de um propósito de Deus. Que propósito é esse? Esse filho, ele veio de um milagre. Era uma mulher estéril, era uma mulher que não podia ter filhos. Ele nasceu por um milagre, através de um milagre, para um propósito específico. Obrigada, meu querido. Específico da parte do Senhor. E Deus deu direções para isso. Ele será separado. Nazireu significa que ele vai ser separado. Então Deus deu algumas diretrizes ali. Ele não pode beber vinho, ele não pode beber bebida forte, ele não pode comer nada que vem da videira, ele não pode cortar o cabelo, ele não pode rapar a sua cabeça, ele não pode tocar em nada que esteja morto. Deus deu diretriz, ele é separado com um propósito. E aí a gente traz para a nossa vida hoje, nós somos, irmãos, nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. Irmãos, o que o Nilo orou aqui, o que o louvor cantou, é o que eu vou pregar aqui. Tudo se encaixa e fecha dentro de um início, sem um comentar com o outro. O que Deus deu é o que eu vou pregar aqui. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a noiva de Cristo. A igreja, Deus nos chama com um propósito. E nós devemos viver uma vida de separação. E muitas vezes a gente vê pessoas que ficam... Nós sabemos, Deus tem um propósito, Deus nos chama, e Deus tem um propósito com a minha vida. Às vezes é um profeta que falou, o Espírito Santo testificou, várias situações aconteceram, minha vida é um milagre, e a gente Deus tem um propósito comigo, e leva a vida assim, Deus tem um propósito comigo, então já estou salvo. Já estou salvo, eu sou um milagre desde o ventre, não era para eu estar aqui, eu sou um milagre, então eu vou levando a minha vida assim. A gente vê pessoas que foram alvo de milagre, de cura, de algo tremendo da parte do Senhor, simplesmente felizes da vida e levando a vida assim, Deus tem um propósito com a minha vida, foi dessa forma que eu fui gerado, foi um milagre, hoje eu estou aqui, que bom. E aí o Senhor falou no meu coração, irmãos, já tem uns dias, um tempo que o Senhor tem falado no meu coração, e eu fico assim, Senhor, misericórdia. Até o final os irmãos vão entender. A gente vê no versículo 5, tudo que foi falado aqui sobre essa forma, desde o ventre da sua mãe. Eis que tu conceberás e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. No versículo 7 fala mais. Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Não beba vinho, nem bebida forte, não coma coisa imunda, porque o menino será consagrado a Deus, desde o ventre materno, até o dia da sua morte. E aí o Senhor, eu comecei, a gente tem falado sobre processo,
a gente entende processo, o Senhor fala muito sobre processo, e eu comecei a colocar aqui o que aconteceu com Sansão no processo, hein? O que aconteceu com Sansão no processo? Ele cresceu, e a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus era com ele. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito de Deus era com ele, e Sansão se torna um homem com um propósito. No processo, até que o propósito se cumpra, eu separei aqui 2 tópicos. O que aconteceu no processo? Primeiro, da parte de Deus. O que aconteceu? Já falei, da parte de Deus, o menino cresceu e Deus o abençoou. Quem conhece a história sabe, Deus o abençoou dando o quê? Força sobrenatural. Sansão tinha uma força absurda, uma força sobrenatural, uma força que não tem como o homem naturalmente realizar. Ele matou um leão no capítulo, só para quem não conhece a história acompanhar, Júnior, capítulo 14, versículo 6. Ele matou um leão, o rasgou como quem rasga um cabrito sem ter nada na mão. Quer ver? Então o Espírito do Senhor, olha bem, força que vem do Espírito do Senhor. Então no processo, a parte de Deus, então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou. Vou ler o 5 que vocês vão entender. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Então a gente vê aqui, da parte de Deus, a força, a presença do Espírito Santo, e em todo momento que Sansão precisava, estava ali aquela força sobrenatural. Sansão, no capítulo 15, versículos 14 a 16, tem toda uma história por trás disso, nós vamos ver no tópico abaixo, no processo onde eu coloquei. E da parte de Sansão, aí nós vamos ver, da parte de Deus, capítulo 15, versículos 14 a 16, diz assim: Sansão fere 1000 homens com uma queixada de jumento. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Sansão estava preso pelos filisteus. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. E disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Então são tópicos, versículos que mostram na história de Sansão a parte, no processo, a parte de Deus, dando uma força sobrenatural. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e ele teve essa força sobrenatural. Aí agora, vamos ver o que aconteceu no processo, a partir de um propósito. Agora que Sansão se torna homem, o que ele fez? O que ele fez com um chamado? O que ele fez com um propósito? O que aconteceu com Sansão? A gente precisa, Deus está falando conosco, igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Sansão, ele violou todas as ordens de Deus. Ele violou todas as ordens de Deus. Deus foi fiel no propósito. Deus foi fiel no processo para um propósito, mas Sansão violou todas as ordens de Deus. Sansão se embriagou, ele comeu mel da caveira de um leão morto, deitou-se com uma filisteia, se deixou levar por uma paixão por uma prostituta que o traiu, e por fim perdeu suas forças.
Então, a gente lendo do capítulo 13 ao capítulo 16 de Juízes, você vai ver nascimento e morte de Sansão. E aqui a gente vê, o que acontece? Sansão, ele sabia que ele só poderia se relacionar, ter como esposa alguém do seu povo. E ele se cantou por uma mulher filisteia, por uma mulher que fazia parte do exército inimigo, por uma mulher que não era do povo. Irmãos, a gente vê na nossa vida como igreja, na história, no andar, no processo, no caminho que a igreja se encontra, o que mais está levando pessoas a se desviar da presença do Senhor são os relacionamentos. Se o rapaz está aqui, arruma uma menina. Se a menina está aqui, arruma um rapaz. E o rapaz não é parte, não é do povo, não tem temor de Deus, não está com o coração naquilo que Deus falou com aquela moça ou com aquele rapaz acerca da obra que o Senhor tem para realizar na vida dele, dentro de um chamado, dentro de um propósito. Então, Senhor, nós vemos aqui o que aconteceu com Sansão. Ele vira para o pai dele e fala: eu quero aquela moça lá, vamos lá, porque eu quero aquela moça. Quer dizer, a gente vê, eu anotei aqui, ele era separado, mas não viveu como tal. Capítulo 14, versículo de 1 a 3. Desceu Sansão a Tina, vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o teu povo, para que vais tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-ma esta, porque só desta me agrado. Então a gente vê, era separado, mas não viveu como tal. Ele era desobediente, ele era impulsivo, ele fazia assim, o que queria, sabendo quem ele era e o propósito que ele tinha. Ele era dominado por apetites carnais. Capítulo 16, de 1 a 4, diz assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram, às escondidas, na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Sansão estava lá se saciando os seus apetites carnais com uma prostituta. Depois de toda uma trajetória, no capítulo 13 é o nascimento de Sansão. No capítulo 14 já fala dessa filisteia. Essa filisteia que ele se casou, depois ele volta para casa. Quando ele de novo retoma o caminho para ir lá e se deitar com a moça, agora efetivar ali o seu compromisso com aquela moça, foi onde que ele achou no caminho de retorno aquele cadáver de leão. E aquele cadáver do leão que ele tinha matado agora, depois de um tempo, não sei quanto tempo, tinha ali, as abelhas tinham feito ali uma colmeia, e ali tinha mel. Sansão não podia tocar coisa imunda, ele não podia tocar em cadáver. Ele foi lá, aonde o leão estava morto, tinha mel lá, ele pegou o mel e ainda veio comendo, e ainda ofereceu aos seus pais. E aí, dentro de tudo que aconteceu, por causa da força dele, havia uma curiosidade do povo filisteu de saber de onde vinha tanta força, por causa do que Sansão fazia. E ali com a sua primeira esposa, com a primeira e depois com a prostituta, é onde que a gente vê elas ali manipulando Sansão para descobrir o segredo da sua força. Me conta, você não falou que me ama? Se você me ama, me conta, qual o segredo da sua força? E por causa disso, Sansão foi preso. Logo no capítulo 14 a gente vê.
A gente vê aqui que ele colocou fogo nas searas dos filisteus, capítulo 15, versículo 4, por causa disso. Por causa de toda uma confusão que Sansão armou, dentro de lançar ali uma proposta para que aqueles homens que estavam ali descobrissem o seu enigma, que falava exatamente daquilo que tinha acontecido, em relação ao leão e o mel que estava lá no leão. Depois os irmãos vão lá e leiam, estudem esses capítulos, aqueles que não conhecem. Por causa dessa situação, eu vou ler um pedacinho para os irmãos, olha o que ele fez. Capítulo 15, passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. E ele lhe disse: por certo, pensava eu, que de todo o aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Sansão, a mulher prometida de Sansão foi dada a outro, porque ele foi embora, voltou para casa. Porém não é mais formosa do que ela, a irmã que é mais nova, toma, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: dessa vez, sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Saiu, olha isso aqui. Tem uma Bíblia que eu achei de estudo que fala assim: ele era infantil em seus planos. Olha a imaturidade de Sansão. Ele tinha um comportamento, não era de um homem espiritual, mas um comportamento imaturo, um comportamento irresponsável, um comportamento de um desobediente, de um impulsivo. Olha o que ele fez. Sansão saiu e tomou 300 raposas, e tomando fachos, as virou cauda com cauda, e lhes atou um facho no meio delas. Tendo ele chegado fogo aos tições, largou-os na seara dos filisteus, e assim incendiou todos os molhos como cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a mulher e a deu ao seu companheiro. Olha, irmãos, subiram os filisteus e queimaram ela e a casa de seu pai. Essa mulher, essa primeira mulher, ela foi morta, ela foi queimada por causa de uma atitude irresponsável de Sansão. E aí a gente vê que também ele era poderoso em força física, mas fraco para resistir à tentação. Capítulo 16, versículo 15 ao versículo 17. Então ela lhe disse, aqui esse texto já fala de Sansão traído por Dalila. Ele se aproxima, ele se vê atraído por essa prostituta. Aqui já é outro caso, porque a primeira mulher morreu, mas a gente vê a mesma situação. A mulher de novo ali, e por causa dessa mulher ele vai e conta o segredo dele. Essa mulher, ela começa a manipular ele para também, de novo, saber qual o segredo daquela força sobrenatural. Então a gente vê uma poderosa força física, mas fraco em resistir à tentação. Se a gente olhar para Sansão, muitas vezes a gente pode trazer para nós como igreja, né? A gente é chamado, a gente tem um propósito, mas muitas vezes a gente é imaturo, a gente não demonstra maturidade para cumprir um propósito de Deus, para viver um chamado. A gente é sensível no seguinte, cheio de fraquezas, tentações, situações na nossa vida não confessadas, não expostas, que nos deixa frágeis, porque aquilo que a gente não confessa nos domina, e Satanás encontra nas nossas fraquezas condição de dominar. Nós temos o poder de Deus na nossa vida, nós temos a presença do Espírito Santo, porque muitas vezes a gente vê irmãos, parte da noiva de Cristo, fala assim, eu estou numa fraqueza, eu não sei porquê dessa fraqueza. Se você começa a conversar, o que está por trás de uma fraqueza? Alguma falha, alguma fraqueza. Porque se nós estivermos na presença do Senhor, o Senhor fala que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Na presença do Senhor, o Senhor usa a nossa fraqueza para aperfeiçoar
abençoar o poder dele. Então a gente vê como que a gente precisa prestar atenção em detalhes na nossa vida como igreja do Senhor. E Sansão era assim. Sansão era um homem separado, mas não vivia como tal, dominado por apetites carnais, infantil em seus planos, poderoso em força física, mas fraco para resistir à tentação. E por causa disso, ele confessa para Dalila, para essa prostituta, o segredo da sua força. O segredo da sua força, aquilo que era entre ele e Deus, aquilo que era para um grande propósito, por causa de tudo que a gente vê na vida de Sansão, na personalidade, nas atitudes de Sansão, a gente vê que ele, por causa dessa mulher, ele confessa o segredo da sua força. O que acontece com Sansão? Um homem que foi chamado por Deus. Quais as consequências? Gente, a gente sabe que Deus, ele perdoa os nossos pecados, mas as consequências, elas ficam. Muitas pessoas não entendem, mas agora que eu estou na presença de Deus, aparece isso, aparece aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Deus perdoa o nosso pecado, mas as consequências do nosso pecado nós vamos ter no processo da nossa vida. Nós vamos precisar vencer agora nessa caminhada. Deus é nosso aliado, mas as coisas estão ali e é a nossa parte. Então a gente vê que no processo, Deus, ele foi fiel em cumprir a sua parte no processo. E às vezes, como nós podemos nos ver num processo? Somos igreja, fomos chamados para uma grande obra de salvação nessa cidade, de libertação de vidas. No processo, 20 anos se passaram. Se eu parar para pensar, foi Deus que no processo falhou? Faltou poder de Deus, faltou ousadia do Espírito, faltou conhecimento, faltou revelação, faltou algo da parte de Deus para um propósito, para viver um chamado, para algo que Deus determinou na nossa vida como igreja, como IBR, quando nos plantou nessa cidade. Quem falha no processo? Nós falhamos no processo. E as consequências na vida de Sansão foram terríveis. Sansão perdeu a força. A cabeça dele foi rapada. Ele perdeu a força. Sansão, ele perdeu não só a força, mas ele perdeu a vida. O propósito de Sansão, o propósito se cumpriu. Mas a que custo? Ele ficou cego. Ele foi apanhado pelos filisteus e Sansão, ele foi colocado pelos filisteus depois deles terem vazado os olhos dele, porque ele perdeu a força. Pintaram com Sansão, pintaram. Ele não tinha mais a força, vazaram os olhos dele, levaram ele para um pátio onde todo mundo estava olhando, colocou ele para empurrar um moinho cego. Sansão virou alvo de deboche, ele se tornou um palhaço. Aí a gente traz para a nossa vida hoje, quantas pessoas que sabem que tem um propósito, estão aí sendo pelo exército, pelo inferno, pelos seus demônios, alvo de deboche, de chacota. Aí a gente vê a importância da gente vigiar. Vigiar o quê? As nossas fraquezas. Por causa das fraquezas de Sansão, ele terminou desse jeito. De um homem forte, de um homem que todos temiam, a um palhaço, alvo do deboche daquele povo. E ele foi preso. Ele foi zombado, humilhado, teve os olhos vazados, amarrado empurrava o moinho enquanto os inimigos se divertiam. Ele foi escolhido, mas não valorizou os ensinamentos de Deus. Não ouviu seus pais, jovens que estão aqui. Jovens só não, adultos também.
Como é importante. Eu conheço pessoas que se casaram sem a alegria e o consentimento dos pais, e a consequência foi triste. Ele não ouviu os seus pais, ele era impulsivo, egocêntrico e desobediente. Ele pensava nele, era o que ele queria, era o que ele achava. Eu gostei da moça, é aquela lá e pronto. Vocês vão lá, porque eu quero que ela seja separada. Era o pai que fazia isso. Como é importante ouvir os pais. O que os pais estão falando, qual a direção que os pais estão dando, pais que oram pelo futuro dos filhos, pais que oram pelo casamento dos filhos, pela nora, pelo genro, pais que vão abençoar ou não abençoar um relacionamento, pais que estão dando conselhos em relação a uma situação, prestar atenção, a humildade de prestar atenção naquilo que o pai ou a mãe está falando. Contou seu segredo para Dalila, se tornou um palhaço, mas ele se arrependeu. No final ele se arrepende. Capítulo 16, versículo 28 diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse. Sabem que situação? Eu vou ler para vocês, porque tem muita gente que não conhece. Os príncipes, versículo 23, Júnior, do capítulo 16. Os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, no caso Dagom, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando fizeram estar em pé entre as colunas do templo de Dagom, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, ele estava cego: deixa-me, para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. A casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. 3.000 homens e mulheres debochando de Sansão, humilhando, rindo e adorando a Dagom, porque Dagom me deu Sansão, Dagom nos deu esse que destruía a nossa terra, Dagom nos deu esse que matou tantos dos nossos. Era isso. Aí Sansão, versículo 28, clamou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que lembres de mim e dá-me força, só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio. As colunas do meio sustentavam esse templo, e tinha gente por todo lado, em cima, por todo lado. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma, com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram. Até aqui. Sansão cumpriu o propósito. 3.000 pessoas morreram num só momento,
porque ele se arrependeu, pediu ao Senhor que mais uma vez, uma única vez, desse a força do Espírito Santo. Deus ouviu aquela oração, deu a força que Sansão precisava, e aquele templo veio abaixo, e Deus ali revelou que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Só que Sansão morreu, e a gente é levado a pensar na nossa vida. A gente cantou coisas aqui muito sérias, que a gente cantou. Irmãos, esses dias eu estava conversando com uma moça que fez clínica da alma aqui na igreja, num dos eventos de clínica da alma que a gente fez aqui. E essa moça chegou aqui muito ferida, doente da alma. Ela veio aqui porque alguém indicou, ela era de outro lugar, de outra igreja. E alguém falou com ela sobre esse momento de clínica da alma aqui. Clínica da alma, para quem não sabe, é um evento onde o Senhor, Ele começa de dentro para fora a fazer uma obra de limpeza e purificação na nossa vida. Ele pega a nossa história e através dessa história de vida, feridas, mágoas, ressentimentos, dores, o Senhor começa o processo de cura. E essa moça, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava ali no primeiro banco com essa moça ali. Ela fazia parte do nosso grupo. E ela falou para mim esses dias assim: pastora, Deus fez uma obra tão grande na minha vida, que eu vivo para o Senhor. Deus me deu muitos talentos, ela falou para mim. Deus me deu muitos talentos. E eu uso todos os meus talentos para servir ao Senhor. Eu não meço esforços para estar na casa do Senhor. Eu moro lá no bairro tal, bairro longe, não é perto daqui não. Eu venho para a igreja a pé. Mas eu estou na igreja de segunda a segunda, eu faço parte do ministério tal. Tudo eu quero participar e ajudar, por causa da obra que Deus fez na minha vida. E aí, dentro de tudo isso que o Senhor foi colocando no meu coração, começou com o Senhor me falando, eu já preguei aqui sobre Asaf. Quem lembra? O Renato vai, né? Quem lembra quando eu preguei sobre Asaf? Eu preguei sobre Asaf uma vez aqui, e agora ultimamente, eu tive 2 oportunidades de pregar, e o Senhor mandou falar sobre Asaf. Lugares diferentes, pessoas completamente diferentes. O Senhor confirmou comigo que era para falar sobre Asaf. E aí, ouvindo agora o Senhor ministrando sobre Sansão, um homem com propósito, um homem com a força necessária vinda do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, que termina do jeito que terminou, por causa de no processo ser desobediente, por causa de no processo não buscar o Senhor, por causa de no processo não colocar diante do Senhor suas mazelas, seus fracassos, suas fraquezas. E aí eu peguei, juntei uma coisa com outra. Eu estava falando com o Zé, meu Deus, é um tempo que o Senhor está falando conosco como igreja. Gente, vem muita coisa por aí, e só vai se posicionar quem estiver firme na rocha. Olha, Asaf era do altar. Asaf era compositor do coral de Davi. Asaf era maestro do coral de Davi. Asaf tocava símbolo, tocava instrumento. Asaf fazia parte da vida eclesiástica daquele tempo. Sabe o que aconteceu com Asaf? Ele declara no Salmo 73, você pode depois ir lá ver. Eu quase me desviei. Sabe por quê? Porque Asaf, no meio de todo esse contexto de pessoa de Deus, ele começou a olhar a prosperidade dos ímpios.
Ele começou a ter, eu anotei, eu tenho até aqui a mensagem que eu preguei agora por último. Primeiro, ele teve, sabe que sentimento? Inveja. Sabe o que acontece no caso de Sansão? Ele foi lá arrumar a mulher de fora. No nosso caso, quantas vezes o que nos impede de viver o propósito, de ir em frente, é um sentimento como foi com Asaf, que declarou, eu quase me desviei. Às vezes a gente está aqui e não pensa em determinadas coisinhas que nos impedem de viver um propósito, e a gente fica realmente às vezes cego no caminho, cego no processo, sem enxergar. Asaf, ele teve inveja da prosperidade dos ímpios, da saúde dos ímpios, da riqueza dos ímpios. Ele chegou ao ponto de olhar e falar assim: em vão eu estou aqui, em vão eu estou servindo, em vão eu estou aqui na presença do Senhor, porque o outro lá, olha lá, eles nem estão aqui, mas tem dinheiro, olha lá, tem saúde, não fica nem doente. Aí eu anotei alguns pontos de um sentimento de inveja, sentimento humano. Olha, esses dias eu estava aqui no CR, para quem não conhece o CR, nós temos aqui o Celebrando a Recuperação, segunda-feira à noite. E aqui no Celebrando a Recuperação a gente fala da nossa humanidade. E eu estava com umas pessoas aqui, e eu olhei e falei assim: agora, como é que eu vou fazer? Eu tenho bastante dificuldade, porque eu sou pastora, eu sei, a minha função é dar conselho. E no CR, que luta que é, né? Que a gente está aqui para partilhar, né? Para estar aqui, tratando, confessando, vivendo Tiago 5,16 aqui. Aí o Senhor falou comigo assim: fala para elas, quando eu te mostrei que você estava tendo inveja. Aí eu botei lá, se eu ler para vocês aqui a minha apresentação, sou a Ângela, filha amada do Senhor, celebro a minha recuperação nas áreas tal, está lá inveja. Aí eu comecei a conversar com elas e falar assim: aqui, eu confessei aqui agora que uma das áreas aqui na minha vida, ó, que Deus usou o programa para me mostrar, foi a inveja. Sabe quando que Deus me mostrou isso? Nesse dia, assim, 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 olhando para isso, pensando assim, assim. E eu coloquei lá, na minha falha de caráter, egoísta. Sabe quando que Deus, o Espírito Santo, usou o programa para falar, mas isso não é egoísta? Sabe quando? Eu vou falar para vocês aqui agora. No Dia das Mães, todo ano do Dia das Mães eu tinha que me separar do meu marido. Meu marido ia almoçar com a mãe dele, e eu tinha que almoçar com a minha mãe e meus filhos comigo, certo? Então o Zé almoçava com a mãe dele, e eu almoçava com a minha mãe, meus filhos comigo, eu ficava separada dele. A gente não podia unir a família. Um dia, de joelho dobrado na minha casa, eu estava orando ao Senhor. Nem a minha sogra queria ir para minha mãe, nem a minha mãe queria ir para minha sogra. E eu queria, caramba, unir a família, aquilo ali me incomodava, cada um ficar para um lado. Aí eu estava aos pés do Senhor orando, querendo que alguém cedesse. Naquele dia eu falei: Senhor, toca no coração da minha mãe. Toca no coração da minha mãe, Senhor, para a gente poder se unir para ela. E olha que a minha mãe ainda tinha dificuldade, que a minha sogra morava em escada e meu pai já não podia subir, tinha que ser carregado. De joelho dobrado, eu lembro de cada momento que o Senhor fala comigo, se era na sala, se era de joelho no sofá, eu lembro do lugar. De joelho dobrado nos pés da minha cama, o Senhor falou comigo assim: não seria isso egoísmo? Ela não é a mãe? Não é a ela que você tem que agradar? Seria certo ela ir para um lugar onde ela não queria ir? Não seria isso egoísmo da sua parte? Eu fui lá e pontuei: egoísta, porque eu nunca tinha me visto egoísta. Aí, para vocês pensarem como é que a nossa humanidade não presta, nesse Dia das Mães não tinha nenhuma das duas. Quantas vezes, por causa da nossa humanidade, de inveja, de egoísmo, de coisinha, tão coisinha, a gente briga, a gente arruma problema, a gente discute, a gente faz questão.
O que foi esse ano não ter as duas? Aí precisa acontecer um negócio desse para a gente acordar por motivos que a gente estava fazendo questão, que não precisava fazer questão. Mas é o nosso egoísmo, é o egocentrismo. Eu quero estar lá, tão melhor a família reunida. Alguém tem que ceder, que não seja eu a ceder. Irmãos, através da inveja, Asaf ficou revoltado. Veio outro sentimento, revolta. Eu estou servindo a Deus aqui, mas eles é que estão bem. Depois, sentimento de inferioridade e autopiedade. Estou com pena de mim, que olha o que está acontecendo comigo. Tudo isso a gente vê num texto. E eu pensando sobre Sansão, pensando sobre Asaf, eu vi que essa palavra do Senhor é para nós, igreja do Senhor. É momento de posicionamento, foi orado, foi cantado e foi pregado. É momento de nos posicionarmos, como o Senhor tem me incomodado, irmãos. No dia do evento do louvor, que eu vim aqui para frente, alguém veio orar comigo. Eu não sabia quem. Aí, perguntei a Rosana agora no evento das crianças: Rosana, foi você ou sua filha que orou por mim? Que eu não abri nem o olho. Eu só sentia a presença de Deus e alguém orava comigo ali. E aí Deus estava falando comigo ali, e eu ali, naquela alegria do Senhor, ouvindo tudo. E para o Senhor mostrar quem estava falando comigo era Ele mesmo. A frase que ela falou foi assim: eu vou te incomodar ainda mais. Olha, eu vou te incomodar ainda mais. Só eu sabia o incômodo no meu coração para fazer mais, para ser mais, para agir mais em prol do reino de Deus. Irmãos, a gente cantou aqui que mais importante do que palácios, riqueza, é a presença do Senhor. Claro que a gente vive num mundo e quer a nossa casa, quer gente. Falei para um jovem ontem aqui: meu filho, se volte para o Senhor. É o último tempo da noiva na terra. É o tempo que agora nos resta para fazermos algo para o Senhor, para aconselhar alguém, para orar por alguém, para cuidar de alguém. Imagine, irmão, se cada um aqui, cuidasse de um só. Se cada um aqui cuidasse de um, eu vou cuidar desse um, eu vou zelar por esse um, eu vou ajudar esse um a caminhar, eu vou tirar as dúvidas desse um, eu vou orar por esse um, eu vou fazer. Como que estaria a nossa igreja, irmãos, daqui a pouco? Dobrava de tamanho. Quanto tempo o Senhor está falando conosco? Nós é que estamos errando no processo. Da parte de Deus nós temos tudo, já temos um espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem, nós já temos tudo, a presença do Senhor. Ele falou que nós seríamos um manancial, uma fonte de águas vivas. E Deus, Ele falou fortemente no meu coração. Nós precisamos, eu concluí aqui, valorizar a presença do Espírito Santo. Que presença é essa? A presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos convence. O Espírito Santo fala conosco lá na nossa casa. Irmãos, a gente precisa ser sensível. Vocês sabem que eu não acompanho série, eu não acompanho nada. Sabe por quê? Eu era viciada em novela. Eu era viciada em novela. Teve um tempo na minha vida que eu mudava de canal por canal e via todas as novelas que existiam da minha época. Aí a gente fica às vezes vendo a pessoa viciada na droga, na bebida ou em alguma outra situação. E a gente não se atenta. Às vezes a gente está dentro da igreja vivendo com vício. E está nem aí, o nosso tempo é consumido e não está nem aí.
Eu estava falando para a Nath essa semana. Sabe por que eu não acompanho? Porque eu era viciada em novela. Aí eu vou ver hoje. Caramba, isso vai continuar. Quero saber e... eu posso cair naquilo ali, eu posso daqui a pouco estar ali, fanática ali de novo, numa situação de cadeia. Então o Senhor, irmãos, o Senhor me incomoda, que eu fico assim, ó. Se eu não dobrar o joelho para orar, eu fico incomodada. Se o dia passar eu não orei, eu fico incomodada. É o Senhor me cutucando o tempo todo, porque o Senhor quer que eu tenha uma vida mais de intimidade, mais profunda com o Senhor, de maior tempo com o Senhor, que o Senhor seja o meu alvo, a minha preocupação, a minha ambição. Será que sou só eu? Quantos irmãos aqui sentem incômodo? De verdade. O Senhor incomodando, o Senhor, hein? Irmãos, eu sentei na minha sala, esses dias, depois que eu terminei de orar, eu sentei na minha sala e fiquei olhando para fora. O Senhor me trouxe à mente, eu e o Zé sentados, irmãos, no ano de 2021, no mês de março, esperando a Carolina para levar a gente para Petrópolis, sem saber se a gente ia voltar com Covid, quando estava todo mundo morrendo. O Senhor me trouxe à mente, meu Deus, até me emociona, a gente sentado naquele sofá, sem força nenhuma, sabendo que estávamos indo para lá, sem saber do amanhã. E eu fui tão constrangida pelo Espírito, e eu falei depois para o meu esposo, 2023, de 2021 para cá foram mais 2 anos de oportunidade. A gente não morreu naquela leva, a gente sobreviveu. Quem aqui sobreviveu ao Covid? A gente sobreviveu àquela doença, aquele vírus que matou pessoas no mundo inteiro. E o Senhor nos trouxe de volta, e o Espírito Santo me constrangia. E eu fiquei, Senhor, eu não posso, Senhor, ficar dessa forma. Senhor, eu não posso, Senhor, eu quero. Irmãos, a gente canta que tem sede do Senhor, não tem sede nenhuma, irmãos. A gente canta em cima desse altar, mas o que a gente vive de verdade? Uma vida envolvida nas nossas atividades, uma vida envolvida na nossa vontade, nos nossos sonhos, nos nossos problemas, nas nossas necessidades. E eu pedi ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo falou comigo hoje de manhã, ele me lembrou de onde ele me tirou. E o Senhor me lembrou de Davi, ele falou para Davi assim, eu te tirei do curral, de trás das malhadas, para te fazer rei sobre Israel. Como que vai terminar o nosso propósito, irmãos, de vida? Como é que a gente vai estar? Vivendo um arrependimento de último momento, para morrer e não poder fazer mais nada? Como é que nós vamos estar, irmãos, como aconteceu com Sansão? O propósito se cumpriu, mas ali com a morte dele também, sem condição de fazer mais nada, com o olho vazado, foi alvo de deboche. Irmãos, a gente não precisa cair, para acordar. O Senhor está falando com a igreja hoje, antes que a gente caia, antes que a gente tropece, antes que a gente seja alvo do inimigo, antes que a gente seja pego numa situação que depois é só o último momento, o final. Eu queria pedir que os irmãos fechassem os seus olhos agora. E agora eu quero pedir ao Espírito Santo, assim como o Espírito Santo me lembrou nessa manhã de onde Ele me tirou. Da onde Ele me tirou. Para eu chegar aqui. Para eu estar aqui, da onde que Ele me tirou. Uma religiosa. Temente ao Senhor, mas só uma religiosa. O Senhor começou a colocar
esse fim de semana, vendo ontem a peça, sabe? Minha mente viajou. Eu fiquei vendo o Levi. E eu fiquei lembrando da Célia querendo engravidar. Quanto tempo que a Célia demorou para engravidar do Levi. Eu me lembrei da Célia grávida do Levi. E o Levi hoje um homem, um rapaz aqui, fazendo aquela peça. Eu me lembrei da Ellen, quando a Andréia chegou aqui com a Ellen com 2 anos de idade, com a Miriam com a vida destruída. E falou para mim assim: Ângela, toma essa criança e me ajuda, que eu não tenho mais estrutura. Lembra disso, Andréia? Eu não tenho estrutura sozinha, me ajuda com essa moça. Era a Miriam com a Ellen pequenininha, com 2 aninhos, 3 no máximo. E eu comecei a me lembrar da história, olhando para as pessoas e pensando, são 20 anos aqui, temos história. Os que chegaram agora, nós temos história, vamos fazendo história, vamos construindo, como você chegou aqui. Ô Roberto, Deus me trouxe você, Roberto, no meu coração, Roberto. Você foi o primeiro que Deus me colocou no coração. Você lembra, Roberto, em Barão de Angra, Roberto? Como é que era sua vida com a Nilza lá em Barão? Você lembra como é que era naquela época, Roberto? O que Deus fez, Roberto, na sua vida no processo, como é hoje? É noite do Espírito Santo trazer a memória da vida de vocês, aquilo que só Ele sabe, como Ele trouxe na minha essa manhã, lá da onde Ele me tirou, Ele me alcançou. Rafael, meu filho, você lembra como é que você saiu desse altar, meu filho? Você lembra? Você lembra como é que você saiu desse altar, meu filho? Hoje você volta para o altar com família, meu filho. Com mulher e filho, meu filho. Luana Igreja está aí. Luana Igreja, a obra que Deus tem feito na vida da Luana. Tem uma história com a Luana. Que alegria ver a Luana crescendo, se desenvolvendo, servindo. Irmãos, pensa, Espírito Santo está trazendo a memória, irmãos. O Espírito Santo, rabalabachuri, andarabalabaxuri, cantarabalaias. Orabacharalabassuri, andarabachuri, cantarabalabacharalabassuri, andarabalaias. Pensa, Andréia, você lembra, Andréia, como é que era, Andréia? Quanta enchente naquela casa, quanta luta, quanto problema, quantos livramentos no processo, quanta cura, quanta dor e quanta restauração. Irmãos, Reinaldo Tamires, lembra, Reinaldo? Lembra, Mônica, quando você pensou que estava doente? Quando você achou que ia morrer? Lembra? Lembra, igreja, vai lembrando, igreja. Lembra, igreja, vai lembrando. Aquilo que você precisa lembrar pelo Espírito Santo, onde você estaria se não fosse a graça, a misericórdia do Senhor. Aonde você estaria se não fosse o amor do Senhor? Lembra, igreja, lembra, irmãos, lembra. Espírito Santo está trazendo a memória daquilo que Ele tem feito na tua vida. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, aleluia. A obra é do Senhor, igreja. É momento de despertamento, é momento de termos atitude. Júnior, você lembra, Júnior, lá do passado, no meio da frustração, da decepção? Lembra, Júnior, o que Deus fez na tua vida, Júnior? Como é que estava o seu passado, Júnior?
Júnior? Como é que era a sua família, Júnior? Você lembra? Oh, alabassara, alabaxuri, andarabalabaxuri, cantarabalaias. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ai, irmãos, 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 Nani, Valmira, Sarabaxaralabassuri, andarabalabaxaralaias. Ah, o Senhor restaurou a nossa sorte. Aleluia, o Senhor restaurou a nossa sorte. Ah, quantos testemunhos de vitória, quantos testemunhos do poder de Deus, quantos testemunhos de prosperidade física e espiritual, quanto testemunho da manifestação da glória do Senhor. Mas parece que a gente esquece. Quantos sobreviventes do Covid, quantos sobreviventes a doenças terminais. Ah, Senhor, Rose, Rose, a obra do Senhor, Rose, só está começando. Ai, irmãos, com a morte da minha mãe eu pensei que era o fim, mas o Senhor tem me falado, é só o começo, minha querida, é só o começo, é só o começo, é só o começo. Tem muito para viver e para fazer para o Senhor, tem muito para viver e para nos tornarmos em Deus. Oh, aleluia! Ah, não desista do chamado, não desista do propósito. Aleluia! Deus chama a igreja para um posicionamento. Deus chama a igreja para um posicionamento. Ah, igreja do Senhor, igreja do Senhor. Ah, o Senhor nos convoca para nos posicionarmos nesse último tempo. O Senhor nos convoca. Senhor, não é possível que é só na minha vida que o Senhor incomoda. Não é. Os irmãos falaram que não é. É a igreja do Senhor sendo sacudida, a igreja do Senhor na terra sendo inflamada, para se posicionar dando bom testemunho, para se posicionar pregando o evangelho, para se posicionar tendo comunhão com o Senhor, para se posicionar buscando o Senhor. O que está ocupando o teu tempo, igreja? Como é que está a tua vida, igreja? Oh, Deus poderoso, poderoso, poderoso é o Senhor. Será que nós estamos como aqueles leprosos que esqueceram? Será que a nossa vida é como aqueles leprosos que simplesmente esqueceram? Porque a nossa atitude ou demonstra gratidão, ou não demonstra nada, demonstra ingratidão e indiferença. O Senhor quer nos lembrar nessa noite, Espírito Santo. Eu sei que a obra é tua individual, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está falando aos corações. Eu sei que é muito particular. O Senhor não nos expõe, Senhor. É muito particular a obra do Senhor na nossa vida. Espírito Santo, o Senhor está falando aqui, Senhor, a corações, ó Pai. O Senhor está trazendo a memória de cada um aqui, o que precisa lembrar, Senhor, o que precisa lembrar, Senhor. Ah, Deus nos desperta, Senhor, como igreja. Ah, irmão, será que os probleminhas que ocorrem conosco, as frustrações, decepções, mazelas da nossa vida, têm nos impedido de andar, de seguir, de caminhar, de ir em frente? Asaf, ele contou uma coisa, depois lê lá no Salmo 73, olha, eu sentia tudo isso, eu quase me desviei, até que eu entrei no santuário de Deus. Até que eu entrei no santuário de Deus. Oh, Asaf falou, até que eu entrei no santuário de Deus, e ali Deus me revelou, ali Deus me deu entendimento, ali Deus mostrou a minha miséria espiritual, ali Deus me revelou as minhas mazelas, ali eu fui erguido para glorificar o nome do Senhor.
O que está faltando conosco, igreja, é entrar no santuário do Senhor. Não é entrar na igreja, não. Não é entrar na igreja, não. É entrar no quarto. Está faltando entrar no quarto. Está faltando entrar no lugar de intimidade. Está faltando entrar no lugar de comunhão. Lá Asaf disse: houve revelação. Lá houve revelação. Lá houve conhecimento, entendimento. Que o ímpio morreria na sua riqueza. Que o ímpio morreria na sua ganância. Mas aquele que está lavando as suas mãos, purificando as suas vestes, aquele que está no santuário de Deus servindo ao Senhor, tem o Senhor e tem vida. Vida, 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 aleluia. Os problemas acontecem, as situações vêm sobre nós, mas o Senhor nos sustenta. O Senhor é o nosso sustento, Ele é nossa força em tempo de fraqueza, aleluia. Somos acometidos das mesmas coisas, mas a presença do Senhor muda nosso quadro, muda nossa história, muda os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Ah, queridos, eu não sei o que o Senhor tem falado individualmente no coração de cada um, mas desperta a igreja, desperta Ângela, desperta Ângela, desperta Ângela. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É para mim, é para nós a palavra do Senhor. O que tem no nosso coração que só Deus vê. A atitude do coração que só Deus vê, que ninguém mais vê, mas Ele vê, e que Ele quer tratar, Ele quer curar, Ele quer restaurar, Ele quer limpar, Ele quer purificar, Ele quer que o propósito se cumpra, e Ele não quer que se cumpra a gente sendo vergonha, a gente sendo zombado, a gente sendo alvo do inimigo. Mas para isso precisamos seguir o conselho de Asaf, entrar no santuário do Senhor, entrar na presença do Senhor, e aquilo que vem dele vai nos restaurar. Aleluia, louvado, louvado, louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé, glória a Deus, vamos ficar de pé. Ah, igreja do Senhor, igreja do Senhor, igreja do Senhor. Oh, Espírito Santo, igreja do Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, santo, 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 santo é o Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ah, queridos, 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 queridos. É hora de postura, posicionamento. Não fica em cima do muro, igreja, não fica não, não fica não. Não fica em cima do muro não, é para servir a Deus, é para servir a Deus. Aleluia. Rose, vem cá, Rose. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Oh, santarabacharalabassuriandarabalaias. Oh, aleluia, a obra do Senhor é em nós, para através de nós. A obra primeiro é em nós, é em nós. Ele não vai fazer através de nós, se não fizer em nós primeiro. A gente tem que ter o que pregar, o que falar sobre nós. E é no santuário do Senhor, é no lugar de comunhão, senão a gente não tem o que contar, o que repartir, o que dar. Ah, é na comunhão com o Senhor que o vaso é cheio, é na comunhão com o Senhor que Ele enche para transbordar na vida do outro. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Igreja do Senhor, igreja do Senhor, é cada um com o Senhor. Cada um com o Senhor, é com o Senhor. Aleluia, eu vou pedir a Rose que ore pela igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, nessa noite, Pai.
como eu estava ali, Senhor Deus, orando ao Senhor que nos despertasse verdadeiramente. Porque eu lá naquele leito de hospital, eu falei, Senhor, eu abro mão dos meus sonhos para viver os teus sonhos. Porque nada mais me importa, Senhor Deus, nessa vida, porque eu quero aproveitar a oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui, Senhor Deus, viva. Porque se eu estou aqui é pelo Senhor, querido. E não desperdice a oportunidade que o Senhor te deu no processo que você passou e você está de pé, ou no processo que você está passando. O Senhor quer tratar conosco para nos encher, para que nós possamos transbordar aí neste mundo. Por isso nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vem nos despertar nessa noite, Pai. Desperta a tua igreja, irmãos. É no secreto que o Senhor nos cura, é no secreto que o Senhor nos dá vida, no secreto que o Senhor nos fortalece. Por isso nessa noite, em nome de Jesus, Espírito Santo, que se faz presente aqui na tua igreja, se faz presente dentro de cada um de nós, que nessa noite seja noite de arrependimento, seja noite de quebrantamento. Arrependei-vos diante do Senhor, pedir perdão diante do Senhor, o que nós temos gastado o nosso tempo, irmãos. Quantas vezes eu fiquei horas no Instagram, quantas vezes eu fiquei horas no WhatsApp, quantas vezes eu deixei de dedicar o meu tempo ao Senhor. Mas nessa nova oportunidade que o Senhor me concedeu, eu quero viver o propósito qual o Senhor tem com a minha vida desde o ventre. Sabe por quê, irmãos? Está acabando o nosso tempo aqui nessa terra. Não se prende, irmão, às coisas deste mundo, porque as coisas que nós vemos é passageira. As coisas que nós estamos vendo é passageira, irmãos. Aquelas que não vê são eternas. Por isso nessa noite, em nome de Jesus, irmãos, se arrependa. Hoje é noite de arrependimento, é noite de pedir perdão, é noite de posicionamento diante do Senhor. O que você tem feito com os dons que Ele te entregou, querido? O que você tem feito com os dons que Ele te entregou? O que você tem feito? O Espírito Santo nessa noite está aqui. O que você tem feito com aquilo que Ele colocou nas tuas mãos? Você e eu somos escolhidos do Senhor para uma grande obra, e o que nós temos feito com aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos? Por isso nessa noite se arrependa diante do Senhor, porque enquanto a pastora falava, eu falei, Senhor, me perdoa, se eu ainda não estou do jeito que o Senhor quer, mas é no secreto que Ele vai te mostrar o direcionamento, é no processo que Ele vai te mostrar, que Ele vai te limpar, que Ele vai te curar, que Ele vai purificar as fontes, e você vai jorrar água limpa para matar a sede de muitos. Por isso nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, eu peço, Espírito Santo, o Senhor tem o poder do convencimento. Só o Senhor tem o poder do convencimento. Por isso nessa noite seja noite de um posicionamento. Quando você entrar na sua casa, abra mão de todo o vício, de tudo aquilo que tem apartado você do Senhor, que tem roubado o teu tempo, as distrações, queridos, muitas distrações nesse mundo. Abra mão em nome de Jesus, para que você não seja apresentado diante do Senhor com as tuas mãos vazias. Mas arrependei-vos enquanto ainda é tempo, para que você não seja alvo de deboche do inferno, porque o Senhor te chamou para salvar vidas, para falar do Evangelho, meu querido. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos nessa noite pelo despertar da tua igreja, para que nós possamos ser despertados pelo Senhor, e que nós possamos ter mudança de comportamento, um posicionamento diante de Ti, para viver aquilo qual o Senhor nos criou para fazer, Senhor. Em nome de Jesus, aquilo que o Senhor nos chamou segundo o Teu propósito, meu Pai. Em nome de Jesus, amém.